Graça e a paz, meus irmãos, que a bênção de Deus esteja sobre nós, sobre a nossa vida neste momento, né? Muito bom tê-los aqui novamente participando dessa transmissão, para que juntos nós possamos, como somos um povo de Deus, possamos adorá-lo, exaltá-lo, buscá-lo, aprender do nosso Senhor, a sua palavra, para sermos então transformados e preparados para entrar no reino celestial, né? Eu convido você a que nós fechemos nossos olhos neste momento e oremos ao Senhor. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tua obra em nossa vida, por tua misericórdia conosco. Te agradecemos, ó Pai, porque embora sejamos tão cheios de falhas, a tua misericórdia nos alcança, nos assiste. Tua misericórdia, Senhor, nos abençoa. E pedimos, Senhor, que Tu venha nos sustentar em nossa fraqueza, que Tu venha nos abençoar, que Tu venha derramar sobre nós o Teu Espírito, a fim de que possamos adorá-lo da forma que Tu mereces, e és digno de receber toda adoração. Tirando do nosso coração, Senhor, da nossa mente, toda distração, tirando do nosso coração todo desinteresse, mas colocando, Senhor, a nossa fé, uma fé vigorosa, voltada a Ti e que Te adora por tudo. Vivifica a nossa alma, Pai. Neste momento nós clamamos pela vida dos nossos irmãos espalhados pela face da terra, que a Tua bênção esteja sobre cada um deles, que Teu amor venha revesti-los, que a Tua bênção, Senhor, venha realmente encher cada irmão nosso que está passando por sofrimentos e dificuldades, por aqueles que estão doentes, enfermos, contaminados pelo Covid. Pedimos, Senhor, a Tua bênção curadora, o Teu milagre sobre cada vida. É o que clamamos, ó Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos cantar agora o hino do nosso hinário Novo Cântico, o hino número 11. Hino número 11, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, é Deus Filho, é Excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Tu somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano, imenso em Teu amor. Santo, 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 todos nos reunidos, juntos com os anjos proclamam Teu louvor. Antes de formar-te o firmamente a terra, eras de sempre, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, Santo, Santo,
justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Irmãos, eu convido você agora a que nós abramos a leitura, ou façamos a leitura da palavra de Deus, na preparação para a nossa confissão de fé, ou melhor, nossa confissão de pecados, que abramos a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, nós faremos a leitura do versículo 3 ao versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 10, nos diz assim. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daquele que não tem nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo. Não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos sabeis, fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Irmãos, a palavra de Paulo é uma palavra bem forte, né? E bem atual também para nós. Muitas vezes nós imaginamos que somente os assassinos, as pessoas más, né, em todas o seu proceder, não entrarão no reino dos céus. Mas Paulo coloca entre algumas coisas aqui que nós temos que tomar muito cuidado. Fala de mentirosos, de soberbos, de pessoas altivas, né? Pessoas maldizentes. São pecados, irmãos, no qual Paulo fala que a demonstração desta vida, dessas atitudes, mostram que o coração ainda não foi convertido. Portanto, não entrarão no reino dos céus. Não é porque elas fazem isso. Sim, elas fazem isso porque, na verdade, não foram convertidas. Não creram no Senhor Jesus. E por isso fazem essas coisas. E por isso não entrarão no reino dos céus. Eu convido você aqui, façamos uma oração de confissão de pecado, porque veja que para essa igreja, Paulo ele condena a questão da injustiça que acontecia dentro da igreja, pessoas que geravam dano para outras pessoas, e Paulo fala, só de haver demanda entre vós já é uma grande vergonha. Vamos orar pedindo perdão a Deus por tantas vezes que nós falhamos dentro da igreja e causamos injustiça também. Oremos. Pai amado, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti. E dessa vez, ó Pai, nós nos aproximamos de Ti com o coração pesado, o coração, Senhor, remoído pelo pecado, o coração que tem consciência do erro, consciência da sua falha. É nessa falha, nesse erro, ó Pai, que nós nos apresentamos clamando a Ti o Teu perdão, e não apenas o Teu perdão, mas a Tua completa restauração sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, e uma transformação em nosso coração, para que aprendamos a viver sem esses pecados, Pai. Livra-nos, ó Pai, dessas atitudes que tantas vezes perseveram no nosso viver, e que tantas vezes nos mostram quão indignos nós somos do reino dos céus. Ajuda-nos, ó Pai, a ter uma vida transformada pelo Teu Espírito, para sermos santificados e purificados. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, a confissão de fé, ela segue necessariamente a uma declaração do perdão do nosso Deus. E por isso eu convido você à leitura de apenas um versículo. E voltando lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, mas no versículo 11, olha o que Paulo fala para esses mesmos irmãos lá da igreja de Corinto. Depois de condenar todas as falhas, ele fala o seguinte: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Irmãos, nós temos a certeza de que, apesar de todas as nossas falhas, nós fomos santificados, fomos purificados em nome do nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É por meio dele que nós temos certeza e completa redenção, né? Nós vamos cantar nesse momento agora como um louvor. Boa noite, irmãos. Estamos aqui novamente para conduzir o louvor ao nosso Deus. E nós queríamos convidar vocês a se juntarem a nós no louvor ao nosso Deus. E nós vamos iniciar esse louvor com o cântico Espírito, enche a minha vida. Que realmente o Espírito de Deus possa encher a nossa vida, encher o nosso coração, transbordar na nossa vida e que a gente possa mostrar isso, né? Refletir isso para as pessoas que ainda não conhecem Cristo. Então vamos louvar ao nosso Deus com esse cântico. Enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Do teu altar, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Amém. A tua graça me satisfaz.
tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos, Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus. A tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua graça me satisfaz, tua presença restaura a paz, a tua força me sustenta, és meu refúgio na tormenta, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos, Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, Rei dos reis, Rei dos reis, meu Senhor, Pai eterno, Deus de amor, eu te exalto, eu me entrego em tuas mãos, Rei dos reis, Criador, não há outro igual a ti, por isso eu te louvo, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. E para esse último cântico, ele fala: bem-aventurado são os que são firmados na casa do Senhor. Nós, nesse momento, não estamos podendo ir, né, na casa de Deus, mas a palavra de Deus fala que onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no nome dele, ali ele estará. Então, louvemos ao nosso Deus, onde quer que estejamos, sempre buscando glorificá-lo e honrá-lo com todas as nossas atitudes e pensamento, com toda a nossa vida em geral. Então vamos louvar o nosso Deus com mais esse último cântico.
sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Amém. Porque essa é uma bem-aventurança que somente os salvos possuem. Louvar a Deus, clamar pela graça e também louvar pela maravilhosa misericórdia do Senhor. Bom, nós vamos agora passar a nossa meditação e eu convido mais uma vez você a abrir a sua Bíblia
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 10, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 13, nos dizem assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, por razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a podeis suportar. Amém. Bom, nessa noite nós falaremos sobre tentações a serem evitadas. Os irmãos sabem e conhecem, cada um conhece a si mesmo, sobre a sua capacidade de resistir à tentação ou a sua fragilidade com relação a isso. Há muitas pessoas que vivem no limite na resistência da tentação. Essas pessoas, elas se põem a uma situação que elas sabem que vai acontecer para tentar resistir ao pecado, e muitas vezes não resistem. Há uma história de um missionário que estava num país em que a prostituição era a grande marca daquela cidade, daquele país. E aquele missionário, diz a história, ele achou que Deus estava chamando ele especialmente para ministrar às mulheres de rua. E ele foi advertido quanto ao perigo de se envolver naquela situação, mas ele ignorou as palavras da cautela. E até durante algum tempo ele obteve grande sucesso. De tempos em tempos ele relatava à sua esposa as maravilhosas vitórias e as almas que ele estava ali conquistando para a salvação. Mas a sua esposa suplicava que ele parasse com aquilo, mas isso foi em vão. E a história continua falando que o obreiro precisou, por fim, deixar o campo por ter caído em tentação. Bom, muitas vezes nós somos colocados em situações de prova da nossa fé. E o irmão sabe, cada um tem uma facilidade de se deixar levar por uma tentação, e por isso nós devemos evitá-la o máximo possível. Esse caso que eu contei no início desse obreiro foi um caso de um famoso também, não era essa a situação, mas foi a mesma situação que aconteceu com um antigo pregador que se tornou muito famoso no mundo inteiro, chamado Jim Swaggart. Anos 80, início dos anos 90, Jim Swaggart era um pregador que ele americano, que ele pregava na televisão do mundo inteiro, até que ele caiu em tentação nessa área dessa área aí da prostituição. Irmãos, Paulo aqui, quando ele vem falar sobre tentação à igreja, e ele vai falar à igreja de Corinto, ele vinha falando a respeito de certas incompatibilidades que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Se irmãos observarem, desde o capítulo 9, Paulo ele começa a reclamar que algumas pessoas exigem dele
algo que os outros pregadores não tinham que obedecer. E assim ele quer defender que a vida cristã, por ser uma vida de liberdade, não pode ser uma vida incoerente, né? Por exemplo, quando Paulo ele vai tratar isso no capítulo 9, ele fala, olha, os outros apóstolos podem sair acompanhados, mas ele seria mal se fizesse isso. Os outros apóstolos eram sustentados pelas ofertas, no capítulo 9, versículo 7, enquanto para algumas pessoas, se Paulo vivesse dessa forma, também seria mal visto. E é dentro dessa questão da injustiça de alguns irmãos dentro daquela igreja que Paulo entra então no capítulo 10, mostrando que não são as bênçãos que qualificam uma pessoa diante de Deus, e sim a sua integridade. Por exemplo, no versículo 1 até o versículo 6 do capítulo 10, Paulo ele cita o próprio povo de Israel durante a peregrinação ali no deserto, né? Mostrando que esse povo, todo o povo foi abençoado de uma forma maravilhosa com os milagres de Deus. E essa bênção foi figurada pela própria nuvem, né, que para Paulo ele coloca aqui era uma representação do batismo, e também pela abertura no mar. Porém, mesmo em virtude de todas as bênçãos que sobrevieram a todos os israelitas durante aqueles 40 anos no deserto, houve alguns que não se portaram com dignidade perante Deus. E Paulo fala, e por causa dessa indignidade, eles foram mortos no deserto. E aí Paulo, que ele quer exortar a igreja, alertar a igreja, é que é o mesmo perigo que ameaça os crentes também de hoje. Irmãos, eu gostaria que nós víssemos nesse momento 3 tentações que nós precisamos evitar diariamente, constantemente, com todo zelo e com toda atenção. No versículo 7 vocês vão observar que Paulo vai falar sobre a questão da idolatria. Bom, nesses 4 versículos aqui seguintes, Paulo ele sempre vai começar com uma negativa, demonstrando que aquelas coisas que os israelitas viveram no deserto devem servir de exemplos para aquilo que nós hoje não devemos seguir. Eles são exemplos negativos para a igreja de hoje, de forma que, por serem exemplo negativo, nós olhamos para o que eles fizeram e não copiamos, fazemos totalmente o inverso. Olha o versículo 7, Paulo fala: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir. Vejam, irmãos, que esse primeiro exemplo negativo aconteceu logo depois da saída ali, da libertação lá do Egito. Vamos se lembrarem, o texto lá de Êxodo, né, principalmente capítulo 32, de 1 a 6, nos fala que poucos dias ou alguns meses depois ali de toda aquela maravilhosa obra de Deus em favor da vida deles, tendo Moisés subido ao monte para receber as tábuas da lei, e eles ouvindo toda aquela aparição, manifestação de Deus no Monte Sinai, o povo, apesar de tudo aquilo que eles tinham visto no deserto, durante aquelas primeiros dias e semanas de caminhada, o Êxodo 32, de 1 a 6, nos fala que o povo, então, ele decidiu que eles tinham que fazer uma estátua de um bezerro de ouro e cultuar, como se tivesse sido esse Deus inventado por eles, que realmente os tirou do Egito. Mas a ênfase de Paulo está na atitude daquele povo diante da imagem que eles criaram. Veja que eles fizeram uma festa, por isso que Paulo fala: não vos façais como eles. O povo se levantou, assentou para comer, beber e levantou-se para se divertir. Eles fizeram uma festa em louvor a esse novo Deus, um Deus que, veja bem, só passou a existir quando eles já estavam livres, e que eles estavam afirmando: foi esse Deus que nos tirou de lá, foi esse bezerro de ouro. Portanto, irmãos, o que Paulo está querendo mostrar para os crentes aqui é que essa é uma das ameaças que também
está sobre a igreja, tanto da sua época, da igreja de Corinto, como da igreja de hoje. Porque tem muitas pessoas que receberam bênçãos maravilhosas de Deus, que usufruíram e gozaram do dom celestial. Isto também nos fala lá em Hebreus capítulo 6, né? Versículo 4. E por um motivo ou por outro, essas pessoas, depois de receberem todas essas bênçãos, elas passam a negar tudo aquilo que viram. Os crentes de Corinto passavam ainda mais por esse perigo, porque eles viviam numa cidade em que o culto aos deuses gregos era muito forte. Nesses cultos idólatras fazia-se tudo para agradar os adoradores. Existia até mesmo as chamadas prostitutas cultuais, que se prostituíam como se fosse uma atitude de purificação para aqueles adoradores. Através da adoração, da prostituição, eles eram purificados diante dos seus deuses. Então, é dessa forma que Paulo adverte os crentes, principalmente no versículo 14 a 22, a não se envolverem a cultos e festas dedicadas a ídolos. Paulo ele reconhece que essas coisas oferecidas a ídolos, na verdade, não estão sendo oferecidas verdadeiramente àquele ídolo, porque não existem outros deuses. Essas coisas estão sendo oferecidas ao vento, porque, como ele diz aqui no versículo 19, ídolos nada são. Olha o versículo 19: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Ídolo não é nada. Vejam, porém, irmãos, que por trás desses ídolos, por trás desses falsos deuses, porque só existe um único Deus, porque só existe um único Criador, o que se encontra, na verdade, por trás dessas imagens, são demônios que enganam as pessoas a adorarem esses falsos deuses. Portanto, irmãos, hoje em dia há muita coisa querendo tirar da nossa vida a primazia de Deus. Há muitas coisas que querem usurpar o lugar de Deus na nossa vida. São poucas as pessoas que reconhecem as bênçãos como vindas de Deus e estão aí muitas vezes apontando a sua origem, apontando a origem das bênçãos, né? Ou causas, como se fosse coincidência, como se fosse questão de sorte. E isso eu estou falando dentro da igreja, de pessoas crentes, que não reconhecem as virtudes que acontecem na sua vida como bênção, mas foi coincidência, foi sorte que eu tive, né? Muitas pessoas não falam isso. Portanto, irmãos, o perigo é que os crentes hoje estejam atribuindo bênçãos recebidas a outras pessoas ou a outras coisas. Existe crente que acredita em horóscopo, e horóscopo é você dar poder a astros que na verdade nada podem fazer e influenciar a sua vida, em vez de reconhecer a soberania e o poder de Deus. Então o que Paulo está falando ou exortando, advertindo, chamando a atenção aos crentes de Corinto e também a nós, é que em Cristo nós ganhamos liberdade para adorar, mas nós não devemos usar essa liberdade para adorar outras coisas além de Deus. A nossa liberdade para adorar é limitada não no sentido de quantidade de adoração, mas limitada ao objeto da adoração. Nós adoramos somente a Deus. Então, cuide-se para que não caia no mesmo erro do povo de Deus no Antigo Testamento, que ao ser livre por Deus, eles passaram a criar para si mesmo outros deuses e falar: foi esse outro Deus que nos libertou. Cuidado para não atribuir bênçãos na sua vida a outro ser, a outra pessoa ou a outro objeto que não a Deus. Infelizmente tem crentes que usam amuleto, né? É a mesma coisa que acontece com igrejas aí que ensinam você a levar sal grosso para casa, óleo ungido, água ungida, lençol ungido, travesseiro ungido, meia ungida, tudo ungido, menos reconhecer o poder de Deus. Não caia nessa, não caia na idolatria. Uma segunda tentação a ser evitada, que Paulo nos coloca aqui, é o versículo 8, olha o que ele diz: e não pratiquemos imoralidade, como algum deles o fizeram e caíram num só dia 23.000.
Veja que agora Paulo, irmãos, ele reporta a um fato que é narrado lá em Números, capítulo 25. A narrativa de Números 25 nos fala que, enquanto o povo de Israel estava ali peregrinando pelo deserto, eles pararam e habitaram por certo período de tempo num lugar chamado Sitim. Eles ficaram ali, ali ficaram alguns homens israelitas, né? E sabe como o homem é? Eles começaram a observar as mulheres moabitas que também habitavam por ali. Mas qual é o problema? O problema é que o povo de Moabe, os moabitas, eles não adoravam o mesmo Deus de Israel. E dessa forma, esses homens eles foram levados a se envolverem com as mulheres moabitas, mulheres idólatras que levaram esses homens a adorar os deuses dos moabitas. Vejam, irmãos, que na verdade os homens israelitas, eles adoravam os deuses estranhos somente para irem para a cama com aquelas mulheres, ou seja, eles uniram a imoralidade com a idolatria. Duas coisas que Deus já tinha advertido. E agora Paulo está dizendo aos crentes de Corinto que a mesma coisa está ameaçando os crentes ali. O diabo tem usado a sensualidade e o sexo para atrair pessoas. Um certo teólogo, ele definiu a nossa era como chamando a nossa era da era do erotismo. Porque hoje em dia, tudo que se vê tem que ter algo relacionado à erotização. Para se vender um refrigerante, para se vender um creme dental, tem que ter uma pitada de sensualidade, porque é isso que as pessoas querem ver. E como eu disse anteriormente, na época de Paulo, na cidade ali de Corinto, estavam ocorrendo as mesmas coisas. Como eu falei, existiam as chamadas prostitutas cultuais. E dessa forma, então Paulo ele queria advertir aos crentes que não se deixassem ser enganados pelo diabo, porque ele tem usado a sensualidade das mulheres do mundo para enganar os filhos de Deus. E Paulo, em outro momento, falou até acerca da força, né, que essa sensualidade tem na cabeça das pessoas. Colossenses 2:23, ele fala: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e culto voluntário, humildade fingida, severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a sensualidade. Irmãos, infelizmente, hoje em dia muitos crentes têm se deixado levar por filmes sensuais, por sites pornôs, por cenas de novelas que descaradamente, explicitamente pregam o erotismo e muitas vezes não têm percebido que estas coisas têm afastado-os de Deus. Davi e Salomão, que eram servos de Deus, por uma falta de freio nessa área, eles pecaram contra Deus. A imoralidade, bem como a idolatria, são dois pecados gravíssimos e que temos que evitar. Em Cristo, irmãos, Paulo vem ensinando aqui aos Coríntios, é que em Cristo nós ganhamos liberdade, mas nós não devemos jamais usar dessa liberdade para praticar a imoralidade. Como os irmãos lembram, que nós mencionamos aqui no meio da nossa transmissão, e lemos a 1 Coríntios, lá no capítulo 6, Paulo ele fala, né, que adúlteros, sodomitas, impuros, efeminados não entrarão no reino dos céus. Não se deixe enganar pela sensualidade do mundo que acaba afastando você de Deus. E por último, irmãos, no versículo 9 e versículo 10, Paulo aqui ele cita outros dois momentos que os israelitas servem também de exemplo negativo para nós. A terceira tentação que Paulo aqui ele vai colocar, que deve ser evitada na igreja, é o murmúrio e a impaciência contra Deus. O primeiro fato aqui narrado está lá em Números 21, que Paulo cita, né? Ele faz com que os crentes se lembrem, está em Números 21, de 4 a 9. E aqui é importante a gente observar o que aconteceu nos 3 primeiros versículos.
Ali nos fala que o rei Arad pelejou contra o povo de Israel e fez alguns prisioneiros do povo de Israel. Eles então oraram a Deus, pedindo que Deus os entregasse nas suas mãos. E Deus então respondeu a sua oração. Mas logo depois o povo começa a reclamar. O povo começa a ficar impaciente, inclusive chegando a dizer que o maná de Deus, que aquilo que o pão dos céus, o pão que Deus estava dando todos os dias, era miserável. Números 21, versículo 5. Olha que palavra dura, de murmúrio contra a providência de Deus. O segundo texto se encontra em Números 16. E ali é narrado, irmãos, no momento em que Corã, Datã e Abirão, eles juntam 250 homens. E eles se rebelam contra Moisés, contra a liderança de Moisés e a liderança de Arão, reclamando e murmurando, dizendo que Moisés somente os tirou do Egito com o objetivo de se fazer um rei dentre o povo de Israel. Isso está lá em Números 16, versículo 13. Então Moisés, ele ouve aqueles homens e ele faz um desafio, que cada um se coloque diante de Deus com um incensário e que Deus então responda a cada homem naquele momento. E a resposta de Deus foi que a terra se abriu e tragou totalmente os murmuradores e os rebeldes. Irmãos, então o que Paulo está querendo dizer agora, olha o versículo 9 a 10. Não ponhamos o Senhor à prova como algum deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Mas o que Paulo está querendo dizer aos crentes é que o mesmo perigo está sempre a nos rodear. Nós vivemos correndo perigo de não reconhecer o que Deus tem feito na nossa vida e ainda muitas vezes ficamos murmurando e reclamando do nosso viver. Veja bem, os israelitas foram pessoas o povo que mais viu a demonstração do poder e da glória de Deus desde a saída do Egito. Eles foram sustentados com o maná do céu durante cerca de 40 anos. Eles viram água sair da rocha, eles provaram uma água amarga se tornar água pura e potável, mas mesmo assim eles tinham um coração duro para não reconhecer os feitos de Deus em seu favor. Viviam só a reclamar, só a murmurar, e murmurar contra a liderança que Deus colocou à frente do povo. Irmãos, é contra essas coisas que Paulo nos adverte. Que tenhamos cuidado com a nossa língua, que tenhamos cuidado com a nossa impaciência, porque a falta de gratidão pelas bênçãos de Deus também pode levar o nosso coração à rebeldia. Quando nós não reconhecemos aquilo que Deus tem feito por nós, e veja que aqui está a questão da injustiça, quando nós somos injustos para com Deus, não dando a Deus aquilo que lhe é devido, não dando a Deus a glória de reconhecer a origem das bênçãos, quando nós não agradecemos a Deus por aquilo que Ele nos dá, isso pode levar o nosso coração à rebeldia. Irmãos, e daí, da rebeldia para receber o castigo de Deus, é só um pulo. O que Paulo está querendo mostrar aqui para os crentes de Corinto é que em Cristo nós ganhamos liberdade, mas nós não devemos viver essa liberdade para reclamar, muito menos reclamar contra Deus. Então, por fim, concluindo, como nós devemos viver a nossa liberdade diante do Senhor? Versículo 11 a 13, Paulo vai falar: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aqui é um ponto interessante, porque nós poderíamos falar, não, mas isso aconteceu há muito tempo atrás. Isso aconteceu aí há 4.000 anos atrás, mais ou menos, 5.000 anos atrás, por aí. O que isso tem a ver conosco? Paulo fala, essas coisas foram escritas, foram registradas, foram gravadas na história, porque para nós, cujo
o fim do século tem chegado, é uma advertência daquilo que nós não podemos ocorrer novamente. E aí vem a exortação do versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Muitas vezes nós olhamos para esses exemplos do passado e pensamos: nossa, mas que povo estúpido, né? Esse povo de Israel do Antigo Testamento, como é que podem ter vacilado tanto? Como é que eles se deixaram enganar tanto pelo pecado? Como é que eles, como o povo de Deus que viu todas essas maravilhas, erraram tanto? Pois é, diz Paulo, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Que o exemplo deles, o exemplo negativo deles, sirva realmente de lição para a nossa vida. Eu tenho o costume de dizer que nós temos 3 formas, de aprender. Uma das formas é aprendendo com outra pessoa, tendo um professor. Ele vai nos ensinar a respeito disso e daquilo, a experiência do outro. Uma outra forma é observando o que dá de errado na vida do outro, Não necessariamente tendo um professor que nos ensina a forma certa, mas às vezes vendo o que aconteceu de errado na vida do outro. E a outra forma é pela experiência própria, Muitas vezes nós acertamos ou erramos e aí a gente vai aprendendo. Mas sábio é aquele que, tendo a chance de observar o erro do outro, não comete os mesmos erros. E é isso que Paulo está falando aqui. Aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia, E em versículo 13, Paulo finaliza, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Ninguém pode dizer que aquilo que ele está passando, aquela tentação, é uma tentação sobrenatural. Não existe tentação sobrenatural, Tentação, ela é humana, está dentro da nossa esfera da humanidade. Mas junto com a tentação, veja que Paulo ele garante que Deus é fiel com o seu povo. Existe uma característica da fidelidade de Deus que não nos abandona jamais durante o período que nós estamos passando pela tentação. Ele fala: a fidelidade de Deus é demonstrada no fato de que Deus não permite que você sofra uma tentação acima das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação nos proverá livramento, de forma que a podeis suportar. Mas o que Paulo está falando para nós é muito sério. Muitas vezes a gente fala, não, foi impossível não cair em tentação. É mentira. Se nós declaramos que foi impossível não cair em tentação, nós estamos chamando a palavra de Deus de mentirosa, porque ela garante que nós temos um Deus fiel que não nos dá uma tentação acima das nossas forças. O maior exemplo da resistência à tentação nós temos na pessoa do Senhor Jesus, que estando lá no deserto, enfraquecido pelos 40 dias de jejum, lhe é oferecido transformar pedras em pães para saciar sua fome, e ele resiste à tentação. Em troca de uma glória terrena, o diabo lhe oferece: olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E ele resiste à tentação. E por fim, ele é levado ao pináculo do templo e fala: olha, você pode pular, porque a palavra de Deus garante que os anjos lhe sustentarão para que não quebre nenhum osso. E Jesus, ele vence o diabo em todas as artimanhas do diabo, porque ele, logicamente, sendo o próprio Deus, conhece a palavra de Deus. Ele é o autor da própria palavra. Então, irmãos, nós temos um Deus fiel que garante que toda tentação pode ser vencida, ela pode ser resistida. Há uma porta de livramento, de forma que podemos suportar toda tentação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e lhe dê a força necessária para resistir toda a obra do maligno. Nós vamos cantar nesse momento o hino 111 do nosso cenário. Hino 111, Comunhão Divina, nos diz assim. Vamos cantar.
te vem, as trevas crescem, o temor também, socorro tenho e vera proteção, porque em mim fizeste habitação. Vem revelar a mim, ó meu Senhor, divino Mestre, Rei Consolador, o teu amparo em toda tentação, fazendo em mim constante habitação, andando aqui nas trevas ou na luz, não há perigo estando com Jesus, medo e pavor não prevalecerão, pois em meu ser fizeste habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo os mortos vão ressuscitar, no reino eterno a glória e exultação, e com Jesus eterna habitação. Amém. Amém. Nós temos um Deus que habita em nós. E aí, esse Espírito Santo é o poder que nós precisamos para resistir toda tentação, né? Que Deus abençoe a nossa vida. Bom, só antes de orarmos, finalizando, queria dar os avisos, lembrando que nós estamos aí em reforma, né? Estamos na fase final de reforma, já chegando ao momento que nós anunciaremos o retorno do nosso culto presencial, tá bom? Então tá ficando muito linda a igreja, eu tenho certeza que os irmãos vão gostar muito do ambiente, né, para nós cultuarmos ao nosso Deus como povo escolhido de Deus. E queremos contar com a ajuda dos irmãos na fidelidade dos seus dízimos e ofertas para cumprirmos todas as nossas obrigações, tá bom? Está aí na tela a nossa conta bancária. Se desejarem, pode dar pausa aí no vídeo e então anotar aí a conta, tá bom? Ou depois, posteriormente, também retornar esse vídeo a esse ponto. Além disso, irmãos, quero lembrá-los de que nas quartas-feiras, às 20 horas, nós temos nosso estudo bíblico. No domingo, 10 horas da manhã, como tivemos hoje, também temos nosso estudo bíblico, escola dominical. E todo domingo, 19h30, a nossa meditação aqui de transmissão online durante esse período da pandemia. E no restante da semana, segundas, terças, quintas, sextas e sábados, você não fica sem a palavra de Deus. Você tem a meditação postada nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, no Facebook e também no WhatsApp, tá bom? Não deixe de ter o acompanhamento da palavra de Deus para que você possa fazer o seu culto doméstico ou possa fazer a sua devocional pessoal, tá bom? E daqui a pouco nós teremos então o show de talentos. Após a oração, nós
teremos a oração agora e logo em seguida o show de talentos e o encerramento dessa transmissão. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. Agradecemos por Tua obra, Senhor, em nossa vida, pelo Teu cuidado conosco, pela Tua fidelidade, Senhor, no qual nós repousamos, no qual nosso coração consola, no qual, Senhor, a nossa alegria está firme e certeira pela transformação que ocorrerá no nosso corpo, a glorificação final que nos livrará de forma definitiva de toda tentação. Pedimos ao Pai que Tu venhas abençoar o Teu povo nesses momentos de dificuldade, para que jamais sucumbam à tentação, jamais se deixem levar pelos enganos desse mundo ou do diabo, mas que sejam firmes como Tu és fiel, Senhor, para que sejamos perseverantes na fidelidade da Tua palavra. Vivifica a nossa alma, trabalha, Senhor, no nosso ser, enche-nos do Teu gozo, enche-nos da Tua alegria. Mais uma vez nós colocamos a vida dos nossos irmãos, ó Pai, daqueles que nós conhecemos, que estão aí contaminados por esse Covid, estão com outras enfermidades ou doenças. Pedimos, Senhor, a Tua plena, perfeita recuperação sobre a saúde de cada um deles, para que possamos estar juntos louvando-Te e adorando-Te. Pai, também clamamos pelos nossos irmãos que estão sendo perseguidos por esse mundo, pelos missionários que estão pregando a Tua palavra e muitas vezes, ó Pai, colocando a sua própria vida diante da morte para que o Teu evangelho seja pregado. Abençoe o Teu povo, Senhor, firmando a fé, firmando a perseverança para que fiquem firmes e inabaláveis, tendo por vista a glorificação final. Vivifica o Teu povo, Pai, para que todos os dias o Teu povo possa ser santificado, a fim de que se cumpra a palavra, Senhor, e o Seu povo seja apresentado no último dia como uma noiva santa, perfeita e sem mácula. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o eterno e poderoso amor de Deus, o Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Nós vamos ter então agora mais algumas apresentações do show de talentos. Se você não enviou ainda, pode enviar e então encerraremos a nossa transmissão. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém. Obediente, se vê mal, você vence por ver.
Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Desperta